né? Bom dia. Nesses novos recursos, para a gente poder estar dividindo, né, as nossas experiências, a gente está podendo utilizar dessa ferramenta, que é aqui a sala virtual, né? Sempre é bom a sala presencial, mas tendo tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas, esse recurso tem sido muito útil, né? Então, a gente está se valendo dele hoje, inclusive, para poder trocar experiências, né? Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu tinha falado antes, né? Trazer novamente um pouco dessa fala, né? Teve um problema técnico aqui e eu vou estar tentando passar de novo. Nos anos 80 e 90, eu, aluno ainda da psicologia na Universidade de Santa Úrsula, tive a professora Ruth Goldenberg como mestra, né? Eu, infelizmente, não fui da equipe dela, né? Porque era muito concorrido a equipe dela. Eu estava lembrando, né, há tempos aí sobre isso. E era uma supervisão que eu almejava, mas a concorrência era grande, né? Era grande. E, enfim, não pude fazer com ela, fiz com o outro supervisor, né, próximo a ela, inclusive. E está aqui hoje dividindo essa experiência com ela, né, está sendo muito, muito importante para mim também. Esse ano, como eu falei antes, né, um ano difícil, com tantos desdobramentos aí, com tantas coisas, notícias, né, alarmantes, notícias tristes, notícias de perdas de pessoas, né, notícias de adoecimentos de pessoas próximas da gente, né? Todos nós estamos impactados, né, e vivenciando todo esse momento global, né, mais triste aqui no Brasil, né, com 307.112 mortos, né, pela Covid-19. Então, como é que é poder criar uma atmosfera de troca, né, de conhecimento, envolto a tantas coisas difíceis. Teve um momento que a professora Ruth até falou assim, eu não queria mais falar, né, porque também ficou envolvida com pessoas queridas que vieram a falecer. Eu falei, professora, eu acho que nesse momento tão difícil para todos nós, a gente trocar as nossas experiências, coisas boas, também vale muito. Pelo menos eu acho que isso traz um alento para a gente, né? Traz uma vinculação com a vida imensa. Então, eu tenho a agradecer muitíssimo por você ter mudado de ideia e estar aqui com a gente, né? Em 25 de janeiro passado, o Winnicott fez 50 anos de falecido. E aí eu pensei, né? Como é que a gente pode trazer esse legado do Winnicott para debatermos, né? Esse livro, Winnicott, do Adam Phillips, quem me deu foi a professora Ruth, né? Um dos encontros que a gente teve. E a primeira coisa que fala, né, no primeiro capítulo, o Adam Phillips traz uma coisa muito interessante que me marcou tremendamente, eu queria dividir com vocês. A autobiografia que o Winnicott começou a escrever nos últimos anos de sua vida, intitulada Não Menos do que Tudo, começava com uma descrição de sua própria morte. Na capa interna do caderno, ele escreveu: custando nada menos que tudo, o que chamamos de começo geralmente é o fim. Chegar ao fim é chegar ao começo, é do fim que iniciamos. Aqui ele pegava o T.S. Eliot, né, como referência. E aí depois ele vai dizer uma frase que ficou marcado para mim. E é por isso que a gente está aqui também. Ó Deus, possa eu estar vivo quando eu morrer. Essa frase me impactou. Possa eu estar vivo quando eu morrer. E a obra dele está viva
A obra dele está presente e ela esteve muito presente, né, no universo do Rio de Janeiro, precisamente na Santa Úrsula, pelas palavras, dentre outras, né, outras pessoas também, né, professor Narman, professora Neísa, outros professores que antes de mim, antes que aí eu hoje estou nessa função, né, de transmitir um pouco do conhecimento do Winnicott, teve aí nas palavras da professora Ruth, né, ela transmitiu o conhecimento dele, esse legado aí do Winnicott. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora, né, que a gente fez uma compilação aqui de uma entrevista que ela cedeu ao jornal, né, Cadernos de Psicanálise do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, em 2010. Né? Então, a breve apresentação da professora. Ruth Goldenberg tornou-se psicóloga nos anos 60 e é psicanalista há mais de 40 anos. Para isso, percorreu um percurso criativo. Aos 17 anos, foi a primeira colocada dos vestibulares para matemática e física, tornando-se notícia na cidade. Queria ser professora, mas deixou os estudos ao passar no concurso do Instituto dos Industriários. Foi funcionária pública por 12 anos. Se casou, teve 3 filhos e acabou saindo do emprego de que não gostava muito. Conheceu a psicanálise quando o diretor do colégio a sugeriu para um de seus filhos e ela acabou entrando em análise também. Querendo voltar a estudar, soube pelo próprio analista que a PUC-Rio estava com inscrições abertas para o vestibular de psicologia. Ruth se inscreveu, estudou e passou em segundo lugar no vestibular em 1963. No momento de estagiar, quase desistiu do curso, não se inscreveu para as vagas de estágio, mas recebeu um telefonema da PUC dizendo que tinha sido escolhida, mesmo assim que faria uma entrevista. E ela foi. Padre Benco aí, né? Padre Benco na sua história. Aos poucos, voltou toda a vontade de estudar, de trabalhar, de aprender psicanálise. Naquela época, a Sociedade de Psicanálise só admitia médicos para formação e os psicólogos só podiam fazer psicodiagnóstico no estágio. Ruth foi uma das primeiras psicólogas a atender clinicamente aqui no Rio de Janeiro. Atendeu uma menina que havia parado de falar. Inventava coisas para fazer com a menina, pois ela não falava. Tinha a leitura do currículo da PUC, Freud, Melanie Klein, Rogers, além de Karen Horner, Eric Fromm, dentre outros. Um dia, numa livraria, encontrou um livro de Winnicott, que não era muito conhecido aqui no Brasil. Começou a ler e ver o que ele fazia era parecido com o que ela fazia. Com muito incentivo da sua supervisora, começou a trabalhar dentro do possível da mesma maneira. Ela se formou em 68, foi contratada pela PUC-Rio como supervisora do SPA e começou a fazer atendimento clínico. A partir da sua experiência clínica, publicou muitos artigos. Em 1970, foi convidada pela Universidade de Santa Úrsula para dar supervisão. Eles estavam no 4º período da primeira turma do curso de psicologia. Foi lá também que começou a ministrar aulas e foi diretora do curso de psicologia da Universidade de Santa Úrsula. Trabalhou na USU durante 38 anos. Em 1980, iniciou sua formação na Sociedade de Psicanálise Iraci-Doyle, a SPID. Sobre o que é ser psicanalista, respondeu certa vez: é proporcionar um encontro, relacionamento potencial, da qual pode emergir a verdade transicional, e ter a capacidade do brincar, capacidade de adaptação ao momento de maturação que o paciente está vivendo. É ter muita disponibilidade para estar fazendo aquilo que você gosta e procurar saber cada vez mais. Professora, temos agora todos aí, você como ouvinte.
Muito obrigada, Henrique, pelas suas palavras. Eu fiquei assim bastante impressionada porque as coisas que você falou, muitas delas são quase que as mesmas que eu vou iniciar a falar. Quer dizer, como há uma afinidade winnicottiana entre a gente, né? Mas enfim, eu vou repetir, mas também não faz mal. Então vamos lá. Além de uma emoção muito forte, que acontece sempre que volto para falar nessa universidade, onde trabalhei e cresci durante 38 anos, foi também com muito prazer que eu recebi o convite de vocês para falar de Winnicott. Mesmo porque o meu contato com ele aconteceu de uma forma bastante diferente do usual. Não foi através de um estudo formal da sua teoria, mas através da minha primeira experiência clínica que eu passo a contar para vocês. Né? O Henrique me pediu não, mas sugeriu que seria interessante eu apresentar um caso clínico, e aí eu fui por aí até falando dessa menina muda, né, que o Henrique mencionou. Na universidade, lá pelos anos 60, uma assistente social fazia entrevista com os pais das crianças que necessitassem de ajuda. Nós só atendíamos crianças nessa época. E trazia o caso para uma reunião semanal com os estagiários e supervisores, onde se discutia o caso, que então era encaminhado ou para uma avaliação diagnóstica através de testes, ou para o atendimento clínico, geralmente fora da universidade. Numa dessas reuniões, a assistente social trouxe um caso complicado. Uma menina de 10 anos, Márcia, havia presenciado uma briga muito forte entre os pais, na qual o pai, aos socos e bofetões, tinha empurrado a mãe, que rolou pelas escadas abaixo. A menina gritou, gritou, gritou e depois emudeceu, não falando mais com ninguém. Ela não conseguia mais ir à escola, nem falar com os amigos, sempre calada. Tentaram vários tratamentos, muitos médicos, muitos remédios, tudo em vão. Através de um desses médicos veio a sugestão de que talvez uma psicanálise pudesse resolver a situação. Fazer uma psicanálise? Como? Sem falar? Iniciou-se assim uma discussão na reunião dos estagiários, mas não se encontrava nenhuma solução. Criou-se um impasse. Eu me sentia muito perturbada. Depois, na minha própria análise, eu pude entender por quê. E de repente eu explodi, quase gritando: não é possível, tem que se fazer alguma coisa. Um supervisor que dirigia a reunião virou-se para mim e perguntou: você quer ficar com ela? Eu levei um susto. Quem, eu? Mas como? Fazendo o quê? Outra supervisora acrescentou: sim, você não quer? Eu posso te dar supervisão. Tendo cliente, lugar para atendimento e supervisão, como é que eu poderia recusar? Topei o desafio. Naquela época, era a época dos kleinianos. E Freud, obviamente, estava na base de todas as teorias. A interpretação era o eixo fundamental do trabalho clínico, e a atuação psicanalítica era bastante rígida. Neutralidade e interpretação eram dois pontos fundamentais do trabalho analítico naquela época. Interpretar o quê? Como? E a neutralidade diante de uma criança tão sofrida? Como? E como suportar aquele silêncio? Na supervisão, diante dessas dificuldades todas, me foi sugerido que eu fizesse apenas uma terapia de apoio, o que me deixou mais tranquila para começar o trabalho. Na primeira sessão, Márcia entrou na sala, sorriu docemente e ficou em silêncio.
Comecei a falar e Márcia continuou a sorrir, silenciosamente. Fiquei um pouquinho mais animada e perguntei-lhe se queria jogar o jogo de damas que estava sobre a mesa. Ela aceitou, e durante o jogo eu fazia comentários valorizando seus acertos ou me mostrando aborrecida quando eu já perdia. Enfim, eu falando o tempo todo. Márcia sorria e, de alguma maneira, aquele sorriso era uma forma de comunicação. Senti que ela me aceitava. E assim continuaram as sessões, onde só eu falava, inventando novas formas de contato. Às vezes saíamos para andar pelos jardins da faculdade, jogávamos pedrinhas no riacho para ver quem jogava mais longe. Um dia, ela me trouxe uma bonequinha com a roupa rasgada. Prometi-lhe que eu iria consertar a roupa da boneca, que aliás eu achei muito significativo aquele gesto. Bonequinha rasgada, era ela, e ela estava me pedindo para consertar. Né? Na sessão seguinte, eu trouxe agulha e linha e costurei a roupinha. Ganhei mais um sorriso e também algumas poucas palavras. Paralelamente, através da assistente social que mantinha contato com a mãe, eu soube que Márcia tinha voltado à escola e que estava falando normalmente com as pessoas. Comigo, só algumas frases curtas, sem continuidade. Numa ocasião, talvez um ano depois, eu a estava aguardando quando a mãe me telefonou, avisando que Márcia não viria porque estava gripada e com febre. Fiquei com vontade de ir vê-la, o que a supervisora concordou. Foi muito importante ter feito essa visita. Ao chegar à casa de Márcia, que era numa vila, a mãe me recebeu. Ao entrar na sala, fiquei confusa. Os móveis estavam todos desencontrados. As cadeiras dispersas pela sala, um sofá meio abandonado num canto. Fiquei muito indecisa onde é que eu poderia me sentar. E finalmente sentei no sofá e a mãe se sentou ao meu lado. Ela começou a falar e eu percebi que a sua fala também era muito desencontrada, me dando conta de que ela devia sofrer de alguma patologia psíquica também. Finalmente ela se levantou e pediu-me para acompanhá-la. Subimos uma escada e eu tive uma nova surpresa. Márcia estava deitada numa pequena cama no meio do corredor. Eu vi que nesse andar haviam 4 portas, possivelmente um banheiro e 3 quartos. Nenhum deles teria lugar para Márcia? Com o habitual sorriso, Márcia vestia uma camisola toda bordada, um bordado igual à fronha do seu travesseiro. Estava toda enfeitada para me receber. Esses dados foram muito importantes para o nosso trabalho. Em nossas sessões, eu falava sobre todas essas coisas, dando possibilidade a várias interpretações. A confusão na casa, a confusão da mãe, o sentimento de abandono, de solidão que ela devia estar sempre sentindo. O convite de vocês me estimulou a repensar esse caso teoricamente. Embora o Winnicott não era ainda muito conhecido por aqui, nem era ainda estudado na faculdade. Conheci o Winnicott procurando livros ao acaso numa livraria, onde encontrei o seu primeiro livro traduzido, O Brincar e a Realidade. Comecei a ler e, surpresa, me dei conta de que eu me identificava demais com ele. Se não vejamos. Winnicott, em sua teoria, vai falar que o bebê no início da vida vive um nível de dependência absoluta com a mãe, uma dependência absoluta que vai aos poucos se tornando uma dependência relativa. E mais tarde, na adolescência ou na idade adulta, se ela sofre um trauma muito grave, vai acontecer uma regressão do psiquismo a essas fases iniciais, fase onde o bebê não fala, não se comunica verbalmente
e depende totalmente ou relativamente da mãe. Relativamente significa que aos poucos as suas percepções se desenvolvem, ele reconhece o ambiente, reconhece a mãe, mas ainda precisa muito dela. Acho que quando Márcia sofreu o trauma, ela regrediu para essa dependência relativa. Isso é, reconhecia a mãe, o ambiente externo, agia razoavelmente, mas a sua comunicação verbal era a parte mais atingida pelo trauma. Mas a sua capacidade de percepção funcionava bem, e também a maioria dos seus sentimentos, de alegria, de medo, de interesse, coisas que ela demonstrava durante o nosso trabalho, esses estavam preservados. Acho também que inconscientemente eu tenho assumido a função da mãe suficientemente boa, que também é um conceito de Winnicott, o que ajudou a continuar o seu desenvolvimento psíquico. Falando sobre mãe suficientemente boa, quando eu estive na casa da Márcia, ficou claro para mim que a sua mãe não conseguia exercer adequadamente esse papel. E é bem possível que ela rejeitasse Márcia por alguma razão pessoal. Como entender que uma casa com pelo menos 3 quartos não tivesse um quarto para Márcia dormir? Só no corredor? Bom, dando continuidade aos nossos encontros, aspectos psíquicos começaram a se desenvolver cada vez mais. Márcia voltou a falar, voltou à escola, começou a estudar francês, acho que buscando uma outra forma de comunicação verbal e bem mais liberta dos traumas que haviam tanto prejudicado. Segundo Winnicott, continuando a falar do seu desenvolvimento, podemos dizer que Márcia já havia atingido o estágio potencial, a capacidade de simbolização, a criação de objetos transicionais. Quanto ao nosso relacionamento, não mudou muito. Acho que Márcia pensava que psicanálise é assim. O analista fala, 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 e o paciente escuta, entende e diz uma palavra ou outra. Pequenas frases só para confirmar que está ouvindo. E continuamos assim o nosso trabalho. Eu sentia que, apesar de nosso progresso, Márcia ainda precisava de mim e eu me encontrava totalmente disponível para ela. Nessas alturas, eu já havia me formado. Trabalhava no meu consultório pessoal e, obviamente, além de Winnicott, conhecia bem as outras teorias ensinadas na faculdade, Freud, Klein, Bion e outros, o que muito me ajudou a entender e atuar com os meus pacientes. Uma noite, eu tive um sonho. Márcia subia as escadas do meu consultório, sorrindo muito, me abraçava e me beijava. Quando eu acordei, eu pensei, quando é que isso vai acontecer? E naquele dia, Márcia subiu as escadas, entrou na minha sala e falou que havia ganho uma bolsa de estudos do curso em que ela estudava francês e que, com a ajuda dos pais, ela poderia ir para a França por 6 meses para se aperfeiçoar. E acrescentou que só tinha aquela semana para comprar algumas coisas de que necessitava para a viagem e se aquela poderia ser a nossa última sessão. Claro que podia. Márcia me abraçou, me beijou e foi embora. E foi assim que Márcia conseguiu também chegar à capacidade de estar só, que é um dos últimos conceitos de Winnicott. Óbvio que comigo internalizada, podendo viajar sozinha para outro ambiente, um país desconhecido, e se comunicar com novas pessoas numa língua diferente, enfim, criando uma nova vida, possivelmente mais feliz e com mais liberdade. Diria Winnicott, Márcia adquiriu a capacidade de brincar com a vida e ter a capacidade de ser criativa.
Para Winnicott, ser criativo é o ponto mais saudável ao qual podemos chegar. Acho, então, que o nosso trabalho não foi somente uma terapia de apoio, mas baseado em Winnicott, eu posso considerar que foi um trabalho psicanalítico. Novas teorias continuam surgindo e que, a meu ver, confirmam essa hipótese. Nesse sentido, há poucos dias recebi de uma colega, a doutora Sônia Landas, um texto baseado na teoria de Bion, onde ela fala sobre a teoria da complexidade e a sua importância no processo analítico. Na relação analítica, além das trocas verbais, os inconscientes de ambos também participam e fazem parte da relação subjetiva. Isso ainda é do Bion, né? Mas voltando à teoria da complexidade, há poucos anos atrás, físicos quânticos descobriram uma nova partícula subatômica, o bóson de Higgs, que se caracteriza por ser uma partícula sem massa e que existe espalhada por todo o universo, atuando em nossas vidas, em nossas relações, em nosso psiquismo e transmitindo nossos sentimentos e pensamentos de um para o outro. E assim, através de mecanismos de defesa e, obviamente, com a participação dessas partículas subatômicas, Thomas Ogden, que é um ator contemporâneo, vai dizer que no processo analítico, além do verbal, essas coisas também vão participar do processo, atuando em nossas vidas, abrindo novas possibilidades e descobrindo novas formas de viver. Winnicott, na sua intuição e sabedoria, já falava em criatividade. Acredito que essas partículas subatômicas ajudam o nosso psiquismo a viver mudanças que permitem essa criatividade. E acredito que isso também aconteceu na minha relação com Márcia. Obrigado. Pronta para as perguntas. Maravilha, professora. Obrigado, obrigado. Muito emocionante, né? Muito emocionante essa troca. Gabriela nossa aluna também da graduação em psicologia e também do grupo, né, de supervisão em Winnicott, está aqui nos ajudando. Gabi, por favor, você está vendo a parte das perguntas aí, né? Estou seguindo aqui o chat. Bom dia, professora, bom dia, Lobato, bom dia a todos. Aqui tem muitos comentários por enquanto, assim, agradecendo, e aí eu vou aproveitar para fazer o meu agradecimento por essa fala tão especial. Já tive a oportunidade de te ouvir outras vezes e é sempre muito inspirador, então te agradeço muito e eu aprendo muito toda vez que eu te escuto. Obrigada. Temos aqui, por enquanto, eu queria só compartilhar alguns dos elogios e algumas das manifestações. Então, Luciana Padula, ou Padula, não sei, diz: Ruth Goldenberg foi minha professora na Santa Úrsula há 30 anos atrás. A Devane diz: te amo, Ruth, minha imensa admiração. Daniel Cordeiro diz: estou emocionado com tanto profissionalismo. Parabéns, dona Ruth, minha eterna admiração. Aprendo todos os dias, ou melhor, há 14 anos. Muito obrigada pelo carinho. E aqui eu vou fazer, então, uma primeira pergunta, que é da Sheila Castanheira. Ela diz: lindo mesmo, sobre, né, toda a sua fala, e diz: a professora poderia falar um pouco mais sobre esse momento que o adolescente adquire a capacidade de estar só, apenas com essa mãe internalizada? Isso é um conceito de Winnicott, né? Que na medida em que, enfim, a criança vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, né? Ela também internaliza muito a mãe, né? Por causa dessa relação intensa, importante com a mãe, né? E nessas condições, vamos dizer assim, ela adquire a capacidade de fazer as coisas sem necessidade de um acompanhamento assim pessoal ao lado, né?
eu tive uma paciente durante um tempo, colega nossa, né, que durante muito tempo ela só conseguia estudar se ela ouvisse pessoas falando por perto dela ou no quarto ao lado, enfim, que tinha mais gente com ela. Ela ainda não tinha essa capacidade de ficar só, né? Então o Winnicott vai falar sobre isso, quer dizer, na medida que a pessoa se desenvolve e que tem essa mãe internalizada, ela já não tem tanta necessidade de ter companhia para ela, né? Embora a companhia é sempre muito bom, mas ela não tem necessidade. Ela pode estudar só, ela pode ficar sozinha, né? Se distrair com coisas, e é isso que é a capacidade de ficar só, né? Isso já é bem é, com, vamos dizer, com toda, vamos dizer, o desenvolvimento já conseguido, né? Através da simbolização, através do espaço potencial. É mais claro? Ficou, foi ótimo. Temos uma outra pergunta aqui da Laura Machado, que diz: lindo relato, de uma simplicidade e humildade. Fiquei curiosa. Algum dia a Márcia retornou? Soube notícias dela? Olha, eu soube notícias dela muitos anos depois e não foi através dela, não. Foi muito interessante. Uma estagiária minha lá da Santa Úrsula, que fazia supervisão comigo, veio me falar que tinha uma moça que estava presa, que tinha viajado, estava presa e, e que, enfim, estava muito agoniada, muito deprimida. E se ela, minha aluna, né, poderia ir lá na prisão para conversar com a moça. Eu achei a história assim meio estranha, né? E pedi para ela arranjar o telefone da casa dessa moça, né? Para eu ter mais dados. Ela me deu o telefone e eu liguei para a casa dela, né? A mãe da moça atendeu e eu falei quem eu era, né? Aqui está falando do Ruth Goldenberg da Santa Úrsula. Ela disse: ah, doutora Ruth, como vai a senhora? Quantos anos que eu não lhe vejo? Eu disse, ela disse: eu sou a mãe da Márcia. E eu levei um susto, né? Será que a Márcia que ficou presa, né? Eu disse: ah, sim, como é que está a Márcia? Ela disse: a Márcia está muito bem. Quem está presa é minha outra filha, a irmã da Márcia, né? A Márcia está muito bem, está casada, está com filhos. Ela, graças a Deus, ela está muito bem, graças à senhora também. Mas essa outro problema é muito sério, né? Foi assim que eu tive notícias da Márcia, que ela estava bem. Que bom. Boas notícias. É muito estranha, né? Mas aconteceu assim. Tá bom. Então, temos aqui também um comentário, né, da Tânia Narciso, que diz: parabéns à professora Ruth, sempre compartilhando seu precioso conhecimento e tamanha experiência com muita serenidade. O André Pereira de Almeida, que diz: que travessia, uma criança que quase não falava, com o apoio psicanalítico, se torna uma adolescente que adquire a capacidade de se comunicar em mais de uma língua, rumo ao desconhecido de outro país. Que potência, né, professora? É verdade. Realmente não dependeu só de mim, dependeu muito de toda essa potencialidade dela, né? Milagres a gente não faz, ainda não faz. Pode ser que com a física quântica a gente consiga mais coisas. E a Denise Salgado Sayone pergunta sobre os rabiscos de Winnicott. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Não entendi, quer repetir o que você falou? Sobre os rabiscos de Winnicott, eu acho que tem a ver com o jogo, né? Uhum. Bom, eu fiz rabiscos, eu acho que fiz rabiscos de Winnicott nesse trabalho, né? Mas os rabiscos de Winnicott realmente são muito importantes, né?
principalmente com pessoas que têm dificuldades de falar. Alguns anos atrás eu tive uma experiência com um senhor, não era um homem árabe, que era médico, mas muito esquizoide, muito fechado. Ele tinha a maior dificuldade de contar os problemas dele. E aí eu resolvi pegar um papel e fazer um jogo de rabiscos com ele, né? E com o jogo de rabiscos que, enfim, não sei se a pessoa que perguntou é psicólogo, conhece ou não, né? Mas enfim, rabiscos é assim, o analista faz um rabisco, né? A pessoa também complementa o rabisco com outro rabisco, né? E ali vai se formando um desenho, né? Um desenho que é aproveitado para interpretar alguma coisa das dificuldades da pessoa, né? Isso o Winnicott não vai falar não, né? Mas eu acho, porque eu pelo menos fazia isso, quando eu fazia o meu rabisco, complementando o outro, eu sempre procurava fazer um rabisco assim, que desse margem para dar continuidade ao que eu queria falar sobre aquela pessoa que eu já tinha percebido de uma maneira. Mas o Winnicott não vai falar sobre isso não, né? Faz um desenho e depois interpreta o desenho, né? Psiquicamente. Muito bom. Assim, o José Eduardo de Souza pergunta, né, como o psicanalista winnicottiana pode contribuir para manter a teoria de Winnicott atualizada nesses tempos? Eu acho que ela está muito atualizada, né? Quer dizer, naquela época, 60 anos atrás, praticamente ninguém conhecia, né? Mas atualmente, o Winnicott, enfim, maravilhoso, todo mundo sabe quem ele é. E eu acho que a forma, né, as propostas de Winnicott, inclusive quando a gente lê livros dele, eu não sei se você tiver a oportunidade de ler o testemunho da Margaret Little, em que ela, né, em que ela fala da relação dela com o Winnicott, é uma relação muito livre, né? Com muita liberdade. O Winnicott não tem rigidez nenhuma, né? Eu me lembro de um pequeno pedacinho em que ele vai viajar, que ela vai viajar, e o Winnicott leva ela na estação de ferro, né? Quer dizer, acompanhando ela até a despedida. Quer dizer, eu acho que na época de hoje, em que a soltura está até exagerada, né? Já não tem mais rigidez, mas tem soltura demais, eu acho que o Winnicott é muito mais bem aceito, né, nas análises do que outros autores que são muito importantes e que também fizeram teorias maravilhosas, mas numa época, né, já não quero falar nem do Freud, né? Mas numa época em que havia muita, 60 anos atrás ainda havia muita rigidez, muita rigidez. Só para vocês terem uma ideia, eu tinha 40 anos nessa época, estava grávida da minha terceira filha e fui fazer o vestibular de psicologia. Duas amigas deixaram de falar comigo. Um absurdo, uma mulher bem casada, que ainda vai ter um terceiro filho, e estudar nessas horas, que loucura é essa, né? Ainda tinha muita rigidez, imagina então. no tempo Loucura ou criatividade, né? Uma trajetória criativa. Com certeza, né? Tá bom. Tem A mais? Aline... desculpa, professora, continua. O quê? Repete aí que eu não ouvi. Não entendi. Vou fazer a pergunta da Aline agora, então. Acho que é um comentário. Isso me faz pensar sobre esse período que estamos vivendo. A pessoa que não adquiriu a capacidade de estar só, sendo forçada a viver de quarentena por um período indeterminado. Como seria isso? Para ela é bom, né? se, ela... se ela não pegar o vírus, né, nem for contaminada por ninguém que esteja perto, ela está cheia de gente em volta, é bom. Com certeza.
O problema é se estiver muito sozinha, né? Eu acho. Muito sozinha, realmente a gente deprime um pouco, né? A ansiedade, né, de ouvir as notícias todos os dias, cada dia pior, deixa a gente com uma ansiedade maior, com certeza, né? Eu vou confessar a vocês que antes de começar aqui a falar com vocês, eu estava ansiosa, coisa que normalmente, quando eu vou falar, eu adoro e não fico ansiosa, mas eu estava, né? Eu acho que devido justamente a todo esse clima, né, que envolve a gente. É difícil não estar, né? Não ter né, essa sensação hoje em dia. O Naman Avani diz: parabéns, Ruth, gostei de sua apresentação, um grande abraço. E a Viviane de Castro Soares diz: obrigada pelo relato, maravilhoso, maravilhoso compartilhamento. Pode falar mais sobre criatividade? E nós, enquanto psicoterapeutas, como podemos ajudar nesse processo de desenvolver criatividade? Como será esse processo de desenvolver criatividade? Isso. Se você faz uma boa análise, onde o analista te compreende, compartilha com você, né, fala as coisas importantes e necessárias para a pessoa ouvir, não estou falando só de interpretação, né, estou falando de um modo geral o que é importante em certos momentos né, ela vai crescendo naturalmente. Não há nenhuma técnica específica para criar criatividade, né? Quase nós todos, com pouquíssimas exceções, né, dentro da normalidade, somos capazes de nos desenvolver até esse sentido, né? Criatividade não é arte, não é pintura, nem é música, embora também podem ser criativas, né? Criatividade é essa liberdade da gente encontrar novas soluções, né? Novas formas de resolver problemas, né? Sair da rigidez dos métodos, né, antigos, e ainda tem muito método novo, né? Mas é espontâneo, natural, faz parte do nosso desenvolvimento sermos criativos. Eu acho lindíssimo isso. A Devane Medeiros de Castro vai dizer, vai perguntar, né? Poderia falar um pouco mais das partículas subatômicas? Sobre o quê? Subatômicas, eu acho que é do início da sua fala, né? Olha, quando eu fiz a faculdade de matemática e física, falava-se de átomos e olha lá longe, sabe? Não havia muito conhecimento sobre isso, não. E hoje em dia, né, com essas partículas subatômicas, realmente eu não teria, eu não saberia te explicar, não. Às vezes eu tenho muita curiosidade, muita vontade de reler não, de ler livros novos, né, que eu pudesse entender um pouco mais, mas realmente não tenho condição para isso, não. Mas, professora, eu acho que ela está falando, pegando um pouco do Thomas Ogden, que você vai fazer uma citação do Ogden, que ele pega um pouco isso. Ele O vai. Ogden ele fala alguma coisa, não seria isso? Você agora está O que tendo esse ele vai percurso. falar é justamente sobre essa comunicação, Isso. entre as pessoas, que até o Ogden, eu acho que ainda continua sendo assim. Às vezes a gente está com uma pessoa, às vezes, se sente mal e quer se despedir logo e ir embora. E tem outras que a gente se sente otimamente e não quer parar, né, de estar junto. Quer dizer, tudo isso implica em partículas que estão atravessando as pessoas, né? Eu me lembro vagamente de alguma coisa que eu li já há muito tempo atrás, que essas partículas, né, que se atravessam o universo fazem com que até alguém no Japão possa receber uma mensagem aqui do Rio, né? E essa experiência, nós temos, os bichinhos têm muito essa experiência. Eu acho que talvez estudando mais o psiquismo dos bichinhos, né? Às vezes você tem um cachorrinho em casa, e você está trabalhando,
né? Quando você chega lá na porta do teu edifício, ele começa a abanar o rabinho, ele já sabe que você está chegando. Como, né? Quer dizer, está recebendo mensagem. Mas eu, assim, tecnicamente, eu não saberia te explicar, não. Sinto muito. Tá ótimo. A Maria Tereza Faria diz lindo relato e pergunta: a professora utilizou o jogo do rabisco com a Márcia? Sabe que eu não me lembro? Talvez não, porque naquela época, como eu falei, né? Não, talvez depois sim, não sei, mas realmente não me lembro não. Quando a conheci, obviamente que não, porque o Winnicott ainda estava lá, né? Estava na gestação ainda, né? Mas talvez eu tenha feito, mas realmente eu não me lembro, não saberia dizer não. Tem mais? Desculpa, professora, agora tem sim. A Renata Medeiros pergunta: o mundo capitalista que exige cada vez mais produção, podemos perder a capacidade de sermos criativos. Como não deixar de alimentar nossa criança interna nesse mundo tão opressor? Quer repetir essa última frase que eu não entendi? Sim, vou falar de novo aqui. Como não deixar de alimentar essa nossa criança interna nesse mundo tão opressor, que nos padroniza, né? E nos obriga a produzir tanto. Alimentar a criança interna, que ele está falando? A criança É, interna. Fazendo isso que eu faço, por exemplo, é um alimento muito bom, né? Eu estou dando aulas também durante a semana lá para a Speed, né? São coisas que eu gosto, que me interessam, né? E me diverte, estar com vocês é ótimo, né? Cada um vai encontrar lá a sua maneira de fazer alguma coisa que goste e que aproveite, né? Não tem uma regra rígida pronta, não. deixa eu ver aqui. Tem aqui um comentário que diz assim: por isso precisamos de mais lives rotina. A Amélia do Secop. Maria Tereza Faria diz: criatividade e rabisco tem tudo a ver, certo? Fala um pouquinho mais sobre essa prática clínica, professora. Sobre essa prática clínica. prática clínica? Sim. A prática clínica vai depender muito dos teus estudos, da tua formação e principalmente da tua análise pessoal. Isso eu acho que é super fundamental, né? Você ter liberdade, né? E criatividade, né? Para diante de uma situação que acontece muito, situações estranhas e difíceis, né? Em que você tem que criar uma forma de dizer as coisas de uma maneira acessível, que a pessoa possa realmente entender e aproveitar, né? A prática clínica, eu acho que quanto mais prática clínica a gente tem, quanto mais análise você tiver na sua vida, né? Mesmo não precisando, a minha última análise foi uma análise lacaniana. E sabe por que eu fiz uma análise lacaniana? Porque eu não consigo entender Lacan. Eu digo, se quem sabe se eu fizer uma análise eu consigo atender Lacan melhor. Muito bom, professora. Continuei não entendendo. É uma analista maravilhosa, que aliás ela fez a formação com Lacan, né, lá na França, e foi muito boa para mim, né? E foi uma lacaniana assim, de me telefonar, de me mandar presente, até hoje, que hoje fazem muitos anos, no ano novo, ela me telefona, no meu aniversário ela me telefona, né? Lacaniana, né? Então eu fico pensando muito se não é um problema nosso do Brasil, brasileiro, ou talvez de outros países também, não sei, de enrijecer, né, as teorias, né? Melanie Klein, naquela época que eu estudava lá na PUC, era o tempo da Melanie Klein,
era estudada de uma maneira muito, muito rígida, né? 60 anos atrás, era muito, muito rígida. Então eu acho que é, essa forma da prática melhorar é justamente o que eu falei, né? A capacidade de você ser criativo, não é sair por aí fazendo besteiras, não é nada disso, né? Embora eu estou me lembrando da Margaret Little novamente, né? Que ela teve um problema que ela ficava batendo com a cabeça no sofá, e o Winnicott foi lá e segurou a cabeça dela, né? Segurou bem a cabeça dela, deve ter feito algum carinho também na cabeça dela. E depois, quando ela sossegou, ele disse: você acabou de nascer, né? Eu achei muito bonito, que realmente bate com a cabeça, né? Mas isso era o Winnicott, ele se permitia fazer coisas, vocês sabem, ele passou a ser do Middle Group, né? Quer dizer, a sociedade britânica também, que era bem kleiniana, aliás, ele teve supervisão com a Melanie Klein, né? Era bastante rígida naquela época também, mas o Winnicott já não era mais, né? Não dá para seguir tanto, né, tão rigidamente as regras, né? A gente tem que tentar adequar a gente mesmo e ao outro, né? Uhum. Acho que tem um pouco disso. Tem aqui outra pergunta da Amélia. Tem vários pedidos de mais lives, né? Que as pessoas querem te ouvir mais. E a Amélia pergunta: Rutinha, algum caso que você sentiu algo no corpo e devolveu para o paciente? Aconteceu duas vezes. Uma, que eu me lembro, né? Uma foi até bem interessante, né? Chegou uma paciente nova e se sentou, não quis se deitar, se sentou para conversar comigo. Veio duas ou três vezes. Na terceira vez, eu sonhei que eu estava transando com ela. Naquela época, eu fazia análise com o Wilson Shebab, não sei se vocês já chegaram a conhecer. E aí eu cheguei lá para análise e disse para ele: olha, Shebab, eu sou homossexual e não sabia, né? Aí, aí ele virou-se para mim e contei para ele o que tinha acontecido. Aí ele disse assim: não, não é você que é homossexual, quem deve ser homossexual é a sua paciente. Não tinha visto nada nela que me parecesse isso. Mas passaram-se mais umas duas sessões, ela fez uma declaração de amor para mim, né? Quer dizer, foi muito interessante, né? E aconteceu, sonhar com o paciente é bastante comum, né? Depois que você estabelece uma relação é, boa, né, com o teu paciente, uma confiança, e que ele tem assim uma confiança muito grande em você, que isso é fundamental, né? É, essas coisas passam. Incrível essa conexão. Essa mulher não tinha confiança fundamental, mas se ela me procurou já não deve ter sido por acaso, né? Verdade. A Cristiane Camerino diz, né? Como você vê essa construção da adolescência hoje com tudo isso que está acontecendo? É uma coisa muito séria, né? Com tudo isso que está acontecendo e o que estava também já de antes, né? Já não é só de 2 anos para cá, né? A adolescência, né? Vem há muitos anos já adquirindo uma liberdade muito grande, né? De fazer o que é bom e fazer também o que não é bom, né? Infelizmente, há uma liberdade excessiva, né? Talvez com todos esses canais de comunicação, né, que foram aparecendo, né,
coisas aparecendo em televisão, em celular, né? Em computador, tudo. Enfim, há estímulos exagerados, de um modo geral, para adolescentes que, se não tiveram uma educação bastante boa, né? Uma liberdade, um nível de liberdade razoável, mas não exagerado, né? É, é, a vida continua. Isso, graças a Deus, a gente continua conhecendo muitos adolescentes assim, né? Mas uma grande parte das adolescências adquiriram uma liberdade exagerada mesmo, né? Preciso voltar atrás, né? E precisam de terapeutas que também possam lidar com isso de uma forma adequada, né? Sem puxar as orelhas, sem dizer que está errado. É, sem cortar a criatividade, né? Isso, eu falo isso por causa das minhas experiências de supervisão, às vezes com pessoas ainda iniciantes ou meio iniciantes que atendem adolescentes, né? E começam a se escandalizar, a reclamar e a mostrar que está errado, aí não dá. Aí não dá. A aceitação é fundamental. É. A Maria Tereza Nóbrega faz um comentário aqui também, né? Entender a psicanálise como uma prática rígida significa esquecer Freud e seus textos técnicos. A Jéssica, bom, aí temos vários agradecimentos, e a Maria Tereza Faria diz: professora, lindas demais suas palavras. A Jéssica de Fátima Machado Lírio diz: que encontro maravilhoso, obrigada demais. E é isso, por enquanto não temos mais perguntas. Lobato, quer comentar um pouquinho? Eu queria Professora, muito obrigada. isso, se possível, professora. Você faz parte da história da psicologia, né? Você faz parte da história da psicanálise e da psicologia no Rio de Janeiro, no Brasil. Né? Aí dos seus 96 anos, lindíssima, né? Obrigada. E sempre querendo aprofundar nos estudos, isso me incentiva muito, né? Isso para mim é um alento, ver o quanto que você quer produzir, você dando aula na Speed, maravilhoso, isso é espetacular. Conta um pouquinho mais para a gente dessa trajetória, né? Desses primeiros anos da psicologia, né? Você com a Katrin Kemper, né? Você teve acesso a uma pessoa que teve muito próxima lá, né? Da galera da psicanálise alemã que veio morar no Rio. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pode ser? Sobre em que aspecto você gostaria que eu falasse? Assim, Oi? em que aspecto você gostaria que eu falasse assim? Da sua experiência com a Katrin Kemper, né? Dessa troca, desse primeiro momento que você, ela é uma referência para a gente, né? A Katrin Kemper vai ajudar, inclusive, a se pensar em sociedades de psicanálise, né? Você está nesse primeiro momento aí próxima de pessoas que são bases, né? Pilares, digamos assim, da psicanálise no Rio de Janeiro, né? Olha, eu acho que uma coisa assim, muito interessante que aconteceu, naquela época, eu acho que vocês sabem, né? Os médicos se reuniram para proibir os, os psicólogos de fazerem atendimento, né? Os psicólogos só podiam aplicar testes e dar os resultados dos testes para os psicanalistas médicos, né? Para eles darem continuidade. Naquela época, eu posso dizer mais ou menos anos 70, talvez anos 70, já no início dos anos 70, Inês Bessuchet, que era uma grande psicanalista, não sei se vocês ouviram falar nela, ela e o Shebab, o Wilson Shebab, que era o meu analista, eles abriram um curso que se chamava ISUPA, né? Era
que não falava em psicanálise. Era um curso que falava sobre... Ah, meu Deus, agora esse P, daqui a pouco vem a palavra, agora eu me esqueço. Mas, enfim, era onde se reuniam psicólogos, né, para conversar sobre Freud, né? É, não, não, nós não podíamos apresentar casos clínicos ali, porque ainda havia muitas dúvidas. Não, em 70 já podia sim. Antes é que realmente era difícil. Eu tenho a impressão que com esse caso que eu contei para vocês, eu devo ter sido a primeira psicanalista que realmente eu fazia terapia de apoio, mas não deixava de ser psicanálise, né? Mas o ISUPA justamente era uma maneira, vamos dizer, de preparar os psicólogos formados para começar a trabalhar, a entender melhor o que era a psicanálise, né? E começar a fazer atendimentos. E era uma época onde os psicólogos eram muito procurados, né? Pelas pessoas, muito, muito, né? É, eu tenho uns livrinhos antigos, assim, né, que marcava, onde eu marcava o horário e o pagamento, né? E eu vejo que eu tinha meses em que eu tinha 15, 20 pessoas em atendimento, né? O que hoje em dia não acontece. Mesmo você trabalhando bem, mas ter 20 pessoas em atendimento é raro. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que esteja assim. Mas naquela época, os psicólogos cresceram muito e eram realmente muito, muito procurados. Porque eles, realmente, as faculdades, né, cresceram muito também, cresceram muito. A Santa Úrsula começou mais tarde, né, do que a PUC em fazer psicologia, né? Eu já tinha me formado, eu já me tinha formado em psicologia na PUC, né? Eu fui convidada, no dia da formatura, eu fui convidada pela PUC para fazer atendimentos lá, fazer supervisão. E estava começando, enfim, estava trabalhando, foi quando Madre Fátima Barão Ramos, que acho que vocês, infelizmente, não tiveram a oportunidade de conhecer, que era uma pessoa maravilhosa. Ela foi fazer um grupo, que eu fazia grupos lá com pessoas de fora, chamava-se Sensitivity Training, era um treinamento de sensibilidade. Era aberto ao público, vinham as pessoas, umas 20 pessoas mais ou menos, né, para conversar. A gente conversava assim durante acho que 2 meses, não estou bem lembrado, mas acho que eram 8 ou 10 sessões de bate-papo, né? E que nesse bate-papo as pessoas acabavam falando de si, os outros acabavam... Enfim, era uma terapia de grupo, né? E um dia a Madre Fátima foi lá participar dessa, desse grupo. Eu não sabia, mas ela foi lá para me conhecer, para ver o que eu fazia, porque ela já tinha falado para ela, né, de mim. E naquela semana seguinte, depois que ela foi, ela me convidou para ir trabalhar na Santa Úrsula, né? Então, era uma época em que realmente a psicanálise para nós psicólogos foi muito importante, foi muito incentivadora, né? Para fazer havia muitas faculdades fazendo cursos, acho que ainda tem, né? Muitas faculdades fazendo cursos. Enfim, foi bom. Foi bom, continua sendo bom, sabe? Eu acho que é uma das coisas que faz os meus 96 anos serem criativos. Aliás, daqui a 2 meses já vai para 97, né? Eu fico me questionando, meu avô morreu com 104 anos. Não aqui, na Polônia, que ele era da Polônia, né? Eu fico me questionando, será que eu vou até 104?
E aí, será que eu ainda vou ter condição de fazer alguma coisa? É uma questão e um medo para mim, sabe? De ficar totalmente dependente, né? Também não quero chegar tanto, não preciso ir tão longe, não. Tá bom agora. E o estudo sempre foi muito importante para você, né? Sempre. Assim, estudar Caiu é muito. algo espetacular, é muito forte na sua É, trajetória, né? que sempre me distraiu muito, sabe? Eu sempre achei muito divertido isso, sabe? Foi muito, sempre gostei, sempre achei interessante descobrir coisas novas, assim, né? Foi bom. E agora é o Ogden. É o Ogden. Você está devendo a gente, agora você vai ficar devendo a gente também para um debate, trazendo. O Ogden é o autor que eu. A primeira vez que eu escutei foi por você, né? Eu nunca tinha escutado o Ogden direto. Depois eu comecei a ver, a ler, né, outras coisas. Agora está vindo. Toda vez que eu leio o Ogden, eu lembro de você, né? Porque começou a trazer mais esse outro autor. Até comprei um dos livros dele para poder ler. Há muitos livros dele já publicados em português, né? Mas o livro da teoria dele ainda não está traduzido para cá. Eu, por sorte, fuçando uma livraria lá em Buenos Aires, muitos anos atrás, eu encontrei o livro da teoria dele, que ainda não está traduzido, não sei porquê. É difícil. Ogden não é fácil de entender, não. Você precisa ler várias vezes, né, os mesmos textos para realmente aprofundar e compreender melhor o significado que ele fala. Esses livrinhos traduzidos dele, não. São bastante gostosos de ler. Mas a teoria é difícil. É difícil. Ele vai pegar quem? Quem é que ele vai ter como base para a discussão dele? Ele vai pegar muita gente. Vai pegar o Winnicott, né? Vai pegar o Ferber, vai pegar o Bion, né? O Ferber e o Bion, para entender o Édipo que ele fala, o Ferber é fundamental, né? Com essa questão de internalização de objetos internos inconscientes, né? Só assim, rapidamente, vou dar uma frasezinha dele para vocês terem uma ideia. Ele vai considerar que o Édipo, né, não é bem lá como o Freud escreveu, não. Que a criança, né, ela, quando ela está, não sei se quando ela ainda está, a mãe está grávida ou logo depois do nascimento da criança, agora não estou bem lembrada, mas ela se relaciona com o objeto interno da mãe. Se é uma menina, ela se relaciona com o pai internalizado da mãe. Então, quando ela está lá com 5, 6 anos, a relação com o pai real já é uma segunda relação. Então, as ameaças, né, do Édipo que possa acontecer não vão acontecer, porque ela já teve uma boa relação paterna anteriormente. E a mesma coisa com a mãe. Então isso é explicado assim, em, sei lá, em 15 páginas, né? Mas é muito interessante, né? Agora, para explicar é complicado, é difícil, né? Tem que ler muito. A semana passada mesmo, ah, a posição autista, posição depressiva, porque ele vai falar em três modos, né? O modo depressivo, o esquizoparanoide e o autista contíguo, que isso já é dele, também é muito interessante, que é essa primeira comunicação. Ele fala autista contígua, porque o autismo não tem contiguidade, né? O autismo é uma coisa que não tem relação com nada, mas essa não, é um autismo inicial na relação sensorial com a mãe, já dá uma marca, né, de desenvolvimento. E ele vai desenvolver essas três
coisas assim, de uma forma, assim, eu estava falando, né, que eu dei Autista Contigo lá na Speed na semana passada, eu tive que ler 4 vezes novamente o texto para ter facilidade de poder explicar na hora. Não é fácil, não. Mas você outro dia até falou da possibilidade, quem sabe, da gente fazer um grupinho, né? Vamos pensar com calma, Com certeza, com certeza. tá E o bom? interessante, né, é que essas descobertas que você tem, né, nas livrarias, então, o Winnicott foi um achado, né, o Brincar e Realidade lá, um belo dia, né, Aham, e agora o Ogden também, você e as livrarias, né, você aham. e os achados nas livrarias. Muito Isso aí. interessante isso. Você vai descobrindo, vai É, conseguindo encontrar, é. catando aí essas pedrinhas também, não só no lago, nas livrarias, né? Professora, Diga. a Maria Tereza Faria está perguntando aqui qual é o livro da teoria do Ogden, o título. Olha o livro. Ah, meu Deus do céu, peraí, deixa eu te dizer. Está em espanhol, mas a tradução seria a, a fronteira primitiva ou a primeira fronteira da experiência humana. Ou a fronteira mais primitiva da experiência humana. Obrigada, professora. Vai Ele tem pegar. traduzido já o Reverie e interpretação, né? É Thomas muito, Ogden. O é Reverie, muito não sei se é interessante. Reverie ou Reverie, e interpretação do Ogden, Thomas Ogden. Reverie é o que nós só falamos aqui sobre sonhos, né? Esses sonhos que a gente tem em relação aos nossos pacientes, é reverie também, né? Ok, gente. Então, vamos ficar por aqui? Sim, sim, né? A gente vai estar terminando, né? Eu quero agradecer ao CEPCOP, né? Ao Centro de Ensino, Pesquisa e Clínica em Psicanálise. Foi criado em 1977 na Santa Úrsula, né? A professora Ruth também foi professora do CEPCOP, trouxe o Winnicott para o CEPCOP, então professora Ruth, professor Narman, que também está aqui te ouvindo, né? O professor Narman Harmonia, ele está te ouvindo aí, e vai estar também. Ele é convidado para ele vai ter um Rabiscos com Winnicott também, ele vai participar de um desses rabiscos, né? Em maio. Que vem, Nós né? vamos continuar esse encontro. Esse encontro a gente vai estar trazendo outras pessoas, né? Uma vez por mês a gente vai convidar pessoas para a gente está ainda dando vida a essa obra, né? Como o Winnicott falou, né? Eu quero, na minha morte, estar vivo, então a gente vai continuar trazendo Continua a vida dele. Então, o professor Narman também foi professor do CEPCOP, né? Junto com foi você. colega. Então, eu quero agradecer ao CEPCOP por toda essa ajuda, né, tecnológica, o Hudson Bonomo, que está aqui, né, nos ajudando. Muito Obrigada. grato a você, né, Hudson, né, que nos ajudou nessa Eu parte também sou muito grata a tecnológica. vocês, né? Oi? Eu também sou muito grata a vocês, né, de me convidarem. E eu fico muito contente. Então, Sim, sim, virá outras vezes. Eu quero te trazer novamente ao vivo, né? Se tudo correr bem, né? Então, assim, boa eu quero sorte para agradecer. vocês. Uhum. Oi, professora? Boa sorte para vocês, muito sucesso, né? Vai ser, tenho certeza. Sim, sim, Tenho sim. certeza. Né? Eu vou te passar depois os outros encontros, os outros rabiscos com o Winnicott, Ok. para você também poder assistir. Aham. No mês que vem, nós vamos convidar uma ex-supervisionanda sua, que é a professora Solange Fried, né, em abril, ela que vai falar nos rabiscos com o Winnicott. Solange foi da minha turma de graduação na Aham. Santa Úrsula e ela foi da sua equipe de supervisão. Tá? Aham. Mês que vem, quem vem é Vai ser uma incrível. ex-supervisionanda sua. Ok. TV. Vou te mandar para você assisti-la. Tá? Vai ser legal você poder estar Você vai me assistindo mandar a sua pelo, você vai me ex-aluna. mandar Oi? pelo Zoom? Você vai me mandar pelo Zoom, pelo YouTube? Vou mandar para você, eu quero que você Agradeço. participe, que você assista Eu também. entendo melhor. Agora Tá, você vai estar assistindo. tá ok. Tá, E assim, muito, eu muito quero obrigada a vocês.
tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Sim, sim. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Hudson. Obrigado, Alexandra Viana, também, de Setcop. Obrigado a todos que participaram, né, que estão aqui nos ouvindo. Então, em abril, nós vamos estar de novo aqui, a gente vai fazer divulgação. Professora querida, mais uma vez, só muitíssimo obrigado. Um beijo grande. Tá? Tchau, tchau.